Olá, mulheres preciosas de Deus, a paz do Senhor. Preciosas, estamos aqui, juntas mais uma vez pela graça de Deus para estar ouvindo a sua palavra. E a palavra que o Senhor tem para nós hoje está lá em João 18, versículo 1. Amém? Quando terminou de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedro. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade de estar aqui ouvindo a Tua palavra que foi lida nesse momento. Pai, o Senhor que vela pela Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo possa vir ministrar em nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa revelar em nossos corações aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Fala conosco, Pai. Transforma o nosso coração, que é um coração de pedra e um coração de carne. Que a Tua palavra possa vir dar frutos em nosso coração na estação correta. Usa-me, Senhor. O vaso é pequeno, é de barro, mas é Teu. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Preciosas, hoje o tema da nossa mensagem é oração. A oração, ela é fundamental na nossa vida. Porque é ela que é o alicerce da nossa vida cristã. Nós não podemos esperar sentir vontade de orar, ou que as circunstâncias melhores para orar. Nós devemos orar, mesmo sem querer, mesmo que as circunstâncias estão atordoadas, nós sempre devemos orar. Porque não se conquista uma vida de oração com sentimento, porque o reino do céu, ele é tomado na força da oração. Sentimento não conquista autoridade. Agora, disposição, disciplina faz com que nós ocupa um lugar de devoção a Deus. É a oração que nos fortalece, a nossa fé, e a nossa conexão com o Pai. É através da oração que a nossa fé é fortalecida e que nós ficamos conectadas com Deus. O texto que lemos aqui agora é apenas a parte A do versículo número 1 de João 18. Vai dizer que Jesus, ele atravessava o vale de Cedro junto com seus discípulos depois de orar. O que eu quero ministrar hoje sobre a sua vida é que tem travessias ou a travessia que você só vai conseguir, que você só vai ser capaz de realizar depois que você orar. Não é porque você não tem dinheiro, que você não está conseguindo passar por esse vale que você hoje está vivendo. Não é porque você não tem saúde que você não está conseguindo. Não é porque você não está com uma vida financeira boa que você não está conseguindo passar por esses problemas. É porque você não está orando como devia. Deus me trouxe aqui hoje para alertar todas nós que nós não precisamos da metade das coisas que nós achamos que precisamos se nós oramos mais. Se nós estivéssemos orando mais, nós não precisávamos da metade das coisas que nós achamos que precisamos. Porque deixa eu lhe dizer algo sobre oração. Falar de oração não é orar. Nós falamos sobre tantas coisas na nossa vida. Nós somos bem resolvidas. Nós temos um problema que às vezes atormenta a nossa alma e nós temos a facilidade de ligar para alguém, mandar um áudio ou passar horas no telefone clamando a nossa vida, falando para as pessoas dos nossos problemas, daquele outro, mas às vezes nós temos dificuldade de estar diante do Pai, confessando Ele os nossos problemas. E às vezes nós temos dificuldade de confessar a nossa culpa, a nossa negligência por falta de orar. Às vezes nós perdemos tanto tempo murmurando com as outras pessoas, mas nós não falamos com Ele, porque é Ele que pode nos dar soluções. Às vezes, quando nós estamos passando diante de alguns problemas, nós procuramos solução nos humanos. Quando nós não achamos, quando nós vemos que chegou no limite, aí que nós corremos para o Pai. Nós sabemos que precisamos orar, mas nós deixamos de orar como devemos. E a oração, ela é a fonte de sustento para a nossa alma. É ela que traz descanso e paz.
A maioria de nós que estamos aqui hoje, ouvindo essa palavra, não estamos aqui necessariamente buscando dinheiro, casa, carro, fortuna ou reconhecimento, ou uma vida financeira estável. Não! Nós estamos aqui hoje, ouvindo essa palavra, porque nós estamos procurando aquilo que todo ser humano busca, lugar de estabilidade e paz. Todos nós procuramos por isso. Todos nós queremos um lugar de estabilidade e paz na nossa vida. Mas agora eu te pergunto, eu te faço uma pergunta: como alcançar estabilidade, paz e descanso sem Jesus, sem oração? É impossível. Se a gente está andando atordoado, sem paz, sem tranquilidade, é porque está faltando oração, está faltando confiança, está faltando falar com Deus. Porque falar de Deus não é a mesma coisa de falar com Deus. Às vezes, o que nos falta é isso, falar com Deus, orar mais. Porque às vezes nós falamos de Deus, falamos para as pessoas dos nossos problemas, falamos para as pessoas do Deus que nós servimos, falamos que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus conhece o nosso coração, mas Deus está nos olhando e dizendo: ok, eu sei de tudo isso, mas por que você não fala comigo? Fala comigo. Porque às vezes nós passamos tempo demais falando com os outros, murmurando, mas não falamos com o Pai. Nós precisamos falar diretamente com Ele, independente se o nosso problema é pequeno, se é grande, mas nós sempre devemos levar ao Pai, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E quando nós seguimos a vontade dEle, nós temos paz no nosso coração. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quer saber quando uma decisão está certa ou errada? A vontade de Deus não traz confusão. Ela traz paz, convicção. E às vezes nós estamos por aí pedindo oração, mas nós mesmos não oramos como devemos. Mas nós podemos pedir oração, claro. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos orar um pelo outro, mas nós também devemos orar. Porque a verdade, irmãs, é que nenhuma oração de alguém, ela tem o tanto poder como a oração sua mesmo por você. Nenhuma oração que alguém fazer por nós é mais poderosa do que a oração que nós mesmos podemos fazer pela gente. O Senhor não quer que nós ficamos cativos de só pedir oração. Ele quer que nós oramos, Ele quer que nós sejamos libertador daquelas pessoas que não oram. Nós devemos ser pessoas de oração, para que a nossa oração faça diferença na vida daquela pessoa que não ora. Porque a palavra do Senhor nos diz que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. E a sua oração precisa ser eficaz na vida de alguém. Mas para isso você precisa ser uma mulher de oração. Você precisa orar. Você precisa batalhar com o joelho no chão. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus não resiste um coração aquebrantado. Deus, Ele não tem dó de nós, das nossas murmurações. Deus tem misericórdia de um coração aquebrantado diante dEle. É isso que move o coração de Deus. Jesus não foi ao Calvário, não conquistou um lugar de autoridade no seu nome, para que nós podemos hoje terceirizar a comunhão com Ele. O Senhor quer que eu e você temos comunhão com Ele diretamente, aos pés dEle, rendida, mostrando totalmente dependência. Hoje o que nós estamos fazendo aqui, ouvindo essa palavra, é só a porta para iniciar algo que tem que durar muito mais do que uma estação na sua vida. Deus não está nos chamando apenas para ver uma ministração, para escutar uma mensagem no YouTube. Deus está nos chamando para algo mais profundo, para que nós podemos sair do raso e ir mais além com Ele, conhecer Ele verdadeiramente.
Mas isso só acontece através da oração. E Ele está nos chamando para ir mais além. Porque o véu foi rasgado. Para que eu e você temos um momento de comunhão e intimidade com Deus. E isso é só possível através da oração. A palavra do Senhor nos diz, quando terminou de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedro. Cedro tem associação que nós conhecemos de uma madeira muito escura, por isso que é cedro. Mas na tradução literal do hebraico significa escuro. Deixa eu ver se você está entendendo. Cedro, na tradução literal do hebraico, significa escuro. Eu vou traduzir esse versículo para aplicar na nossa vida. Jesus, acabando de orar, ele atravessou o vale da escuridão. Atravessou um vale escuro. O que é escuro hoje, na minha vida e na sua vida? É tudo que não tem clareza. É tudo que está ausente de direção. É tudo aquilo que não conseguimos fazer. Não sabemos para onde ir. Estamos desesperados. Isso é um vale de escuridão na nossa vida. E muitas vezes nossa vida está como aplicação desse texto. Um vale escuro. Sem direção nós estamos andando. Hoje, eu não sei qual é a escuridão que você está vivendo. Eu não sei qual é o vale do Cedro que você está passando. Mas eu vim aqui te dizer hoje que você só vai conseguir atravessar esse vale do Cedro com oração. Nós precisamos orar para quando a gente entrar em batalhas, a gente estar preparado. Jesus só venceu a cruz porque ele orou antes. Jesus era um homem de oração. Ele orava. Aqui na palavra do Senhor nos mostra muitos momentos que Jesus largava os seus discípulos e se recolhia para ir para a presença do Pai, para orar. E o que eu e você está pensando da vida? Jesus, que era um homem santo, sem pecado, era um homem de oração, e nós que somos pecadoras, soberbas, nós precisamos ser mulheres de oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos ter a direção do Pai. Porque o Senhor está nos dizendo, lâmpada para os meus pés, diz o salmista, luz para o meu caminho. É a tua palavra. O Senhor está dizendo, ora na minha palavra ao invés de falar com outro. Ora para mim, fale comigo. Ao invés de falar para os outros, fala para mim. Nós precisamos aprender a clamar o nosso coração diante do Pai. Se nós estamos passando por dias sombrios, por dias escuros, precisamos falar com Ele. Toda guerra, toda pessoa, quando tem uma guerra, eles vão preparados. Eles vão com munição. Ninguém enfrenta uma guerra despreparado. Eles preparam para quando chegar lá, estar bem, cheio de munição, para suportar, para dar conta de guerrear. E às vezes, eu e você desistimos no meio do caminho porque nós não estamos prontas. Nós entramos numa guerra, mas nós estamos despreparadas, sem munições. Porque nos faltou oração. Nós não podemos ir para a guerra sem estar preparada, sem estar firmes ao Pai, sem estar posicionada diante a Deus, sabendo quem está conosco durante essas guerras, esses momentos difíceis da nossa vida. Porque se nós tivermos a plena convicção que o nosso Redentor ele vive, nada nos para. Porque não tem problema algum nesse mundo que é maior do que o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos. E quando nós estivermos diante de uma guerra, nós poderemos usar uma arma que nós temos acesso a ela com facilidade. E que ela é muito poderosa na nossa vida, que é a oração. Não há poder maior do que uma oração.
A sua oração pode mover montanhas. A sua oração pode fazer você chegar em lugar que você nunca imaginou. Tudo em nossa vida é a base de oração. A oração é o alicerce para a nossa alma. É onde nós encontramos estabilidade. Estabilidade para um sonho que parece distante. A segurança de um lugar impossível. Mas a palavra de Deus é clara. Cristo em vós, a esperança da glória. Deus me trouxe aqui para dizer que tem travessias que você está prestes a fazer e que está prestes a mudar a sua vida. Você precisa orar. Não depende de carro, depende de oração. Não depende de combustível, depende de oração. Não depende de dinheiro, depende de oração. Não depende das suas pernas, dos seus recursos. Depende da sua oração, do seu joelho diante do Pai, mostrando para Ele o quanto você depende dEle, o quanto você precisa dEle. Não espere melhorar para orar. Ore apesar de tudo. Não espere sentir vontade de orar para ter uma vida de oração. Comece a orar sem vontade mesmo. Não espere ficar mais santo para sentir que aí então você pode orar. Não. Ore mesmo sabendo que você nunca será digno o suficiente. Não espere o sentimento de culpa passar para que você possa orar. Ore mesmo se sentindo culpada, mas ore. Não espere ficar livre da depressão. Ore mesmo deprimido. Não espere resolver todos os seus problemas primeiro, para falar com Deus depois. Ore. Ore em meio aos problemas. Ore antes de resolver os seus problemas. Mas ore. Peça a Deus direção. Não espere um sinal para orar. Ore mesmo que nada lhe diga que você deve orar. Mas ore. Uma vida de oração não é conquistada com sentimentos, mas sim com um coração aquebrantado diante do Pai, mostrando totalmente dependência a Ele. Continue orando, não desista. Ore até você conseguir a resposta que você quer. Ore, pede ao Senhor que seja feita a vontade dEle em sua vida. Bate, porque a palavra dele nos diz, batei e recebereis. Bate, continua batendo, continua suplicando, até que o Senhor tenha de misericórdia de você. Até que o Senhor conceda esse milagre que você tanto pede, mas não desista no meio do caminho. Ore ao Senhor antes de tomar decisões. Continue orando, porque a sua oração, ela é poderosa e ela pode fazer você viver coisas extraordinárias através da oração. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, quero te louvar e te agradecer, Senhor, pela sua palavra que foi ministrada neste momento. Pai, que o teu Espírito Santo possa ministrar em nossos corações, trazer paz e estabilidade. Senhor, anseia na nossa alma o desejo de orar, de estar em comunhão, mais próxima ainda de Ti, Pai. Que o Senhor possa fazer de nós, mulheres e homens de oração, um coração rendido a Ti, aos Teus pés. Senhor, que Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos livrando e nos protegendo de todo o mal, em nome de Jesus. Amém?